Mulheres com dificuldade de engravidar e sem condições de arcar com os gastos do procedimento de fertilização. Será que elas podem contar com a ajuda do governo para incorporar um tratamento na tabela do Sistema Único de Saúde? O que você acha desse projeto? Nós fomos às ruas para saber. Eu acho interessante as pessoas terem a oportunidade de serem mães, onde elas realmente não teriam, né? Se o governo não ajudasse, eu acho uma boa. É uma forma, né, de ajudar quem não pode, né? Tendo em vista que há investimentos e coisas que muitas vezes são desnecessárias, e a mulher que não tem condição nenhuma ter a oportunidade de ser mãe, claro que eu acho ainda é boa. Se fosse comigo, no meu caso, eu não queria, né? Porque assim, hoje em dia a violência está muito grande, né? Às vezes a pessoa faz um tipo de tratamento desse, né? Porque realmente quer um filho, e assim, a possibilidade de mais tarde, né, vir a gerar esse filho e abandonar. Assim, a minha opinião, eu não concordaria. Olha aí, a gente vê a opinião das pessoas na rua, né? Agora a gente conversa com o Dr. Evangelista Torquato e vai explicar um pouquinho pra gente sobre como é que seria esse tipo de apoio, o que que eles estão... Como é que o governo poderia se posicionar nessa questão com relação aos casais inférteis que não têm condições? Olá, doutor Evangelista, tudo bom? Boa noite, Marina. Boa noite a todos também. Bom, na verdade, assim, há muito tempo eu venho colocando alguns pontos. E esse ponto central é o completo abandono desse casal infértil. A gente observa todas as esferas, todas elas absolutamente não olham nada para esse casal. Vamos pegar aqui o poder público. Nada está regulamentado a nível de SUS de que esse casal deveria ter o apoio do governo. O contrário é absolutamente verdadeiro. Imagina que eu me chamo Evangelista, que eu tenho 2 filhos e que eu tenho mais de 25 anos e que eu sei qual é o meu nome e onde eu estou. Eu tenho capacidade civil. Pois bem, eu posso ir a qualquer hospital da rede pública e dizer que quero ser esterilizado. Existe uma lei. O Brasil fez uma lei, legislou, para dizer que se você tem 25 anos ou mais, 2 filhos e capacidade civil, você pode ser esterilizado pelo setor público. Agora, pega o João que mora lá no Pirambu e está há 7 anos tentando engravidar sua mulher e pede para ele ir ao hospital público. Eu digo isso porque eu trabalhei no hospital público uma boa parte da minha vida, onde eu tentava fazer reprodução. E a minha fila de espera para a pessoa me olhar era de 2 anos. Mas pasme, ao conseguir chegar a me ver, que eu solicitava um exame de espermograma, nenhum hospital da rede pública tem para ser feito. Ainda hoje é assim. Então, há um completo descaso do setor público com esse casal. Enquanto para o outro casal que não quer ter filho, tapete vermelho. Muito bem, vamos olhar para o setor privado. A Agência Nacional de Saúde não legisla, não fala nada, é omissa ao não incluir no rol dos procedimentos os tratamentos de reprodução assistida. E nós estamos falando aí de 50 milhões de brasileiros que estão nos planos de saúde. É muita gente. É muita gente. Se a gente for observar outros poderes, como por exemplo o poder da igreja, há pouco tempo a Igreja Católica se colocou contra os tratamentos de reprodução assistida. Então esse casal, ele está completamente abandonado. Ninguém olha para esse casal. E como é que a gente poderia ajudar esse casal? De que forma, né, esses setores públicos poderiam contribuir para ajudar a realizar esse sonho? Olha, Marina, assim, uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu estava o dia do meu consultório no Facebook e eu postei um item lá, porque eu tinha acabado de atender um casal muito pobre. Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas quando se sonha junto, ele pode virar realidade. E eu dissertei um pouco sobre aquele casal que eu tinha atendido. E foi assim uma enxurrada de manifestações positivas que eu pensei o seguinte: por que não pensar em formar uma associação de apoio, de amparo aos casais inférteis desse país? Porque eu fui depois curiosamente ver algumas associações que existem por aí. Existe, por exemplo, as associações dos pacientes colostomizados aqui no Ceará. Ela tem 25 anos. Vai faltar bolsa de colostomia para esses pacientes? A imprensa toda já notifica. Há 25 anos existem. E infertilidade é imensamente mais prevalente do que câncer de intestino. Então, por que não esses casais poderiam formar essa associação? Nesse sentido, eu consegui
junto a um grupo de deputados federais, uma audiência, uma reunião mais informal, mas dessa audiência partiu-se a ideia de conseguir se tentar fazer uma audiência pública junto com o ministro e com a ANS para se discutir, se colocar de forma clara e objetiva o problema da infertilidade desse país. Por que não falar sobre isso? O casal infértil, o grande problema disso é a introspecção do casal infértil. A dor do casal infértil é internalizada. Ela é colocada para dentro, não para fora. A gente está aqui numa mesa, bebendo uma cerveja ou qualquer coisa, a gente fala que teve dengue mês passado, mas a gente não fala que é infértil. E eu digo muito o seguinte, para você que acabou, eu sei que muitas pessoas vão ser contra o que eu estou falando, isso é normal, debate de ideias, tranquilo. Mas para você que acabou de pegar seu filho ali no judô e está em casa agora se preparando para jantar, e é contra essa posição, cuidado, porque você tem seu filho, ele está ali com você. Para e pensa 5 minutos apenas na ausência dele. Para e pensa que essa é a dor que o casal infértil sente. E como é que vocês viram assim, o retorno dessa reunião? O retorno muito bom, porque foram colocados números que não se tem acesso. Deixa eu colocar aqui alguns números. Deixa eu pegar Israel. Israel tem 22 milhões de habitantes. Brasil tem 180 milhões. Israel faz mais ciclo de reprodução assistida do que o Brasil. O Brasil deveria fazer 180 mil ciclos por ano de fertilização in vitro. Não faz 30. Eu tenho 150 mil casais aí, portanto 300 mil pessoas absolutamente desassistidas. Por falta de acesso realmente. Por falta de acesso, por falta de tudo, por falta de conhecimento, por falta de acesso. Porque quando se depara com um problema, eu vou para onde? Nós temos um país imenso desse, tem 3, 4 serviços públicos espalhados, mais no Sudeste, que fazem reprodução assistida pública, mas faz com filas de 3, 4 anos. Não faz, poxa. Um arremedo do que se pode fazer. Mas não faz, claro, tem que ser louvável isso, mas de fato não faz. O tempo é crucial no casal que não engravida, a idade da mulher é crucial quando esse casal não consegue engravidar. Então, quando se colocou esses números, quando se colocou o seguinte, olha, agora mesmo a gente estava comemorando porque se baixou o número de tuberculose de 35 para 100 mil habitantes. Meu Deus, 100 mil habitantes são 50 mil casais, 20% é infértil, estou falando de 10 mil pessoas. E não de 35 nos casos da tuberculose. Mas está lá, uma política para o paciente com tuberculose. O que eu estou colocando é o seguinte, cadê a política para esse casal? Porque não adianta, novamente, eu vou repetir, não adianta você vir dizer que, não, para ter filho, mas você tem, poxa. Você tem. Não dá para medir a dor quando não se tem. Você não sabe quanto isso dói. Não adianta dizer para esse casal, relaxa, viaja, ou brincadeiras que se fazem com os homens muitas vezes em mesas de bar. Não dá, poxa vida, não é por aí. Ou adota, é fácil você falar adota. Eu não sou contra adotar, mas eu sou a favor do casal ter a opção de adotar ou fazer um tratamento. E para aquelas pessoas que dizem, já o que se investe mesmo no governo é a redução de natalidade por conta do aumento do número de crianças pobres, etc. Esse é um ponto interessantíssimo de ser colocado. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos exemplar em países mais velhos do que nós. Vamos pegar os países da Europa, vamos pegar a Espanha aqui. A Espanha ela tem uma taxa de natalidade de 1,06. Observa, taxa de natalidade é o número médio de filhos de um casal. Se tem 1,06, lá a média de filhos é de 1,06. Ok? Na regra, esse casal aqui se exclui da vida mais cedo. Ele vai morrer. E fica 1. Com o tempo, há um fortíssimo desequilíbrio entre quem nasce e quem morre. E mais, se nós observarmos, hoje não se morre mais aos 50, mas aos 80, 90. A população envelhece. Para envelhecer com uma boa previdência, tem que ter força jovem. Compreende? Então, essas colocações postas, para mim, elas não têm absolutamente nenhum valor. Mas eu não falo apenas desse ponto, eu falo da ausência do filho num casal. Isso que para mim é relevante. Eu falo da dor que esse casal sente. Que me importa a taxa de natalidade, se vai ser filho pobre, filho rico, pouco me interessa isso.
Me importa é a dor de não ter seu filho. E ninguém olhar para esse casal. Isso sim para mim é relevante. Isso para mim tem importância. E o governo nunca fez nenhuma ação desse tipo? Inventa que faz. Faz arremedo que faz. Há pouco tempo o ministro da Saúde colocou que agora o SUS... Mas, ministro, eu já escutei essa história várias vezes. Cadê os hospitais? Cadê o projeto na prática? Cadê tudo isso? Isso não existe. Falou isso agora, falou isso há 3 anos atrás, de prática, nada. Agora aqui, a nível de poder municipal, a gente vê o Hospital da Mulher com uma estrutura voltada para isso. Pode ser que a gente tenha pela primeira vez, a nível de Estado, a nível do Estado de Ceará, alguma estrutura que olhe um pouco mais para esse casal. Mas para isso tem que fazer a coisa na prática funcionar. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É uma discussão que a gente pretende continuar a levar e bater e tentar ajudar essas pessoas que não têm esse apoio, né? O Vídeo Saúde